A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, mais um dia de live, mais um dia aqui, quem vos fala é seu irmão Emerson. Estamos aqui para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. Não se esqueça, canal Momento Único Oficial com 2F aqui no YouTube, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos uma palavra maravilhosa para os nossos corações, que está em Hebreus capítulo 9, o versículo um pouco longo, mas para que o Senhor possa falar em nosso coração. Hebreus capítulo 9, versículos 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Que diz assim o título: A Purificação do Santuário Celestial. Começa assim: de sorte que era bem necessário as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, que palavra maravilhosa. Esse é o verdadeiro sacrifício de Jesus, porque Jesus, ele nos perdoa. Jesus, ele é perdoador. Porque aquele que está em Jesus, ele perdoa. Aquele que está em Jesus, ele leva em consideração, mesmo que a outra pessoa ela esteja te fazendo mal, te fazendo outras coisas, mas o nosso perdão é o que importa. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele está em nós. A partir do momento que nós perdoamos o que o próximo nos faz, nós estamos em Jesus, porque Jesus, ele nos perdoou. Veja o texto. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Na época do povo de Israel, que foi escolhido por Deus, na época de Moisés, Deus ordenou que construísse um tabernáculo para que a presença de Deus se manifestasse sobre o povo, para que tivesse um sumo sacerdote, no caso Arão, mas que tivesse um líder, no caso Moisés, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, mas figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante de Deus. Aquele tabernáculo que foi feito na época do deserto era somente uma sombra, era somente um símbolo do que é feito no céu. Porque os pecados, eles tinham que ser consumados, os pecados, eles tinham que ser tirados, desaparecidos. Então, a cada ano entrava um sumo sacerdote representando Jesus no tabernáculo, para que o Senhor assim pudesse purificar, mas não com sangue humano, com sangue alheio. E isso foi prolongamente durante anos e anos e anos, uma vez por ano. Alabaçura e canta: senhores e senhoras, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus está falando conosco em nosso coração. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote cada ano que entrar no santuário com sangue alheio. É isso, meus irmãos, a cada ano o Senhor Jesus Cristo, ele descia
em fumaça. A Bíblia vai dizer que ele descia em fumaça no santuário e só entrava aquele que era puro, aquele que não tinha pecados, porque o Senhor Jesus, ele não tem pecado. O que é do céu, entre Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, eles não podem ver o pecado, porque eles não são pecado, eles são santos, assim como devemos ser santos, assim como devemos nos santificar a cada dia. Glória a Deus, alabassuri canta, alabassúbia. Meus irmãos, esses poucos segundos, esses 15 minutos, nós temos que pregar essa palavra para que você entenda que cada ano um sumo sacerdote entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos, para que os pecados do povo seja purificado. E de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A cada ano, o Senhor Jesus Cristo, ele descia, Deus, ele descia ao tabernáculo para receber aqueles pecados, para aniquilar aqueles pecados, e o Senhor, ele padecia ano após ano pelos pecados do seu povo, que futuramente ele desceria do céu para aniquilar o pecado de uma só vez, porque ele nos ama. Ele sempre nos amou, ele nos criou, ele nos fez imagem e semelhança dele. Por tal amor que Deus, ele deu seu próprio filho. Deus, ele tirou da sua boca a própria palavra de Deus e sacrificou como um homem, sacrificou o sangue precioso desse nosso Deus, o sangue carmesim, aquele sangue que tira o pecado, aquele sangue que perdoa, aquele sangue que abençoa, aquele sangue que direciona, aquele sangue que mostra o caminho, aquele sangue que nos deixa reto, aquele sangue que nos deixa puro, aquele sangue que nos salva para a vida eterna. Glória a labassori canta labas. Meus irmãos, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que Deus está dizendo nesse momento, porque Deus, ele deu teu próprio Filho para aspergir, para purificar os nossos pecados, para que assim cada um de nós recebamos o perdão de Deus e assim continuássemos firme na nossa fé, continuássemos firme na presença de Deus, no caminho de Deus a qual devemos seguir. Oh, glória, meu Deus, aleluia! E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Meus irmãos, nós temos que entender que nós, homens, tanto homem quanto mulher, mas significado de homem, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, acima dele não há palavras nesse mundo que ultrapassem Deus, não há palavra, não há pensamento, não há sentimento desse mundo que ultrapassem Deus. O que estão fazendo, modernidade, deixa tudo isso para lá, porque a palavra de Deus, ela é reta, ela só tem um caminho, que é Jesus, ela só tem um caminho, que é Cristo, porque foi feito Adão depois a mulher, porque a mulher foi feita da costela de Adão, porque o homem é o primeiro e mulher é a disjuntora, anda junto com Deus, é uma ajudadora do homem. Alabassuri canta, alabassúbia. Quem segue a palavra original, esse segue a Jesus. Não coloque coisas do mundo, não coloque pensamentos do mundo dentro da igreja, porque um dia haverá uma recompensa, um dia haverá o juízo final, porque nós homens estamos determinados a morrerem uma vez. E quando eu falo homem, eu falo de homem e falo de mulher, porque os dois andam junto, porque nasceu primeiro o homem, depois a mulher, e a mulher anda junto com o homem, porque onde um está, a outra vai estar, porque a Bíblia diz, aquele varão que nasce, deixa teu pai e tua mãe, se junte com a tua mulher, e depois multiplicar, criar filhos, fazer filhos,
E esse filho sairá do pai e a mãe, juntará a sua mulher e assim sucessivamente. Não se engane, a palavra de Deus é uma vez. Aquele que não aceita a palavra de Deus, esse tal não é de Cristo. Porque quem é de Cristo aceita a palavra do jeito que é e assim mesmo se salvará da condenação eterna. Glória a Deus, porque a palavra ela tem que ser falada, a palavra ela tem que ser usufruída, a palavra ela tem que ser andada, direcionada, porque Deus nos fez homens, Deus nos fez mulheres e assim homem e mulher, mulher e homem. Isso é a natureza de Deus e nada nesse mundo pode tirar o que Deus fez. Alabassuricanta, alabassúbia. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. É isso, meus irmãos. Andemos no caminho do Senhor. Andemos no caminho no Senhor, assim como Cristo veio na terra, padeceu, tirou nossos pecados, assim Cristo virá também para buscar aqueles que não cometem o tal. Pecadores somos pecadores maldosos, maliciosos, sim, não tenham dúvida, ninguém é inocente perante Deus, ninguém é coitadinho perante Deus. Não adianta chegar para Deus e chorar, fazer o que não. Deus não tem ninguém por inocente. Não adianta na igreja você chorar, não. Deus não tem por inocente. Sabe o que vai te colocar de frente com o Senhor no céu? Tudo que está aqui que você aceitar de Deus. Se você aceitou a Deus, você estará no caminho do céu. Isso quem vos fala é o teu irmão Emerson. Todos nós pagaremos nessa terra o que nós fizemos. Não tenham dúvida. Todos nós pagaremos nessa terra o que nós fizemos, o que nós falamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Tudo que nós fazemos de bom e de errado vai ser exposto e vamos ter que pagar por tudo. Estão pregando um evangelho por aí onde nada é pecado. Estão pregando um evangelho por aí onde nada é imperfeito. Tudo é perfeito. Meus irmãos, não caiam nisso. Só existe uma palavra. É redenção dos pecados. Redenção dos pecados. Isso é o evangelho de Deus. Arrependimento dos pecados. Isso é o evangelho de Deus. Aceitar a palavra como ela é. Isso é evangelho de Deus. Não existe outro evangelho. Paulo diz, se pregar outro evangelho por aí, que não seja o nosso, seja anátema. Amaldiçoem esse evangelho fácil para entrar no céu. Mas isso é enganação, porque só entra no céu quem é fiel, como diz um louvor que tem por aí. Quem é fiel entrará no reino do céu para a vossa salvação. Meus irmãos, não vos gane. O homem, ele terá direito a morrer uma vez. Prestem atenção. A palavra tem que ser dita. Se o homem morre uma vez, ele morre para Cristo. Entra na vida eterna. Se o homem morre duas vezes, ele morre para a vergonha eterna. Só existe dois caminhos. Cristo e buraco eterno. Não existe outro. Não acredite em falso evangelho. Evangelho fácil de que você está e permaneça. Se você está errado, mude e permaneça com Jesus. Não fique errado e permaneça errado, porque Deus, ele não tem ninguém por inocente. Se todos pregassem o verdadeiro evangelho de Deus, se todos pregassem o verdadeiro evangelho de Deus, nós seríamos a maior nação do mundo. E Satanás com certeza estaria envergonhado.
Com certeza, esse é o Evangelho de Deus. Arrependimento, remissão dos pecados, e assim entrará no reino dos céus. Este irmão que vos fala também, isso são para todo mundo. Não adianta você caminhar com o Senhor Jesus e depois desfazer da caminhada. Não, será julgado da mesma forma. Temos que nos transformar, deixar que Jesus nos transforme, nos coloque a tua palavra no nosso coração e assim andaremos com Cristo até o final dos séculos. Assim ganharemos a nossa salvação. Deus não tem coitadinho, Deus não tem preferido, Deus não tem aquele escolhido. Muitos são chamados, poucos escolhidos, mas até mesmo os escolhidos, se não tiverem a vontade de Deus em teu coração, padecerá. Isso é a verdade. Isso é Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Porque Deus ele veio ao mundo não para trazer paz, mas para trazer espada. Porque muitos admitirão o evangelho, outros não admitirão. Essa é a verdade. Creia, você que está desviado no caminho do Senhor, depois de uma palavra dessa, se arrependa-te onde tu estás. Se arrependa-te, coloca o joelho no chão e se arrependa e clama a Jesus para que Jesus tenha misericórdia. Clama a Jesus e volte para os caminhos do céu, porque os tempos está quase se findando. No abrir e piscar de olhos, Jesus virá e levará a tua igreja. Amém? Mais uma vez, uma live aqui, quem vos fala é o seu irmão Emerson. Não se esqueça lá no canal do YouTube, @Momento Único Oficial, com 2 Fs. Glória a Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida e seja abençoado por essa palavra. Amém? Até mais.